Olá, amados, graça e paz. Nós concluímos as epístolas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, e hoje eu quero iniciar a devocional com base na epístola de Paulo aos Gálatas. A Galácia era uma região, provavelmente ao sul da Ásia Menor, e naquela região tinha importantes igrejas, como a de Antioquia, como a de Derbe, como a de Listra. E o que Paulo escreve aos Gálatas, ou por que Paulo escreve aos Gálatas? Qual era a sua motivação? Ele havia pregado por toda aquela região e muitas pessoas haviam se rendido a Cristo, servindo a Cristo com amor, servindo a Cristo na integridade ou integralidade do coração. Mas, de repente, naquela região surgem falsos mestres cristãos, judeus, que insistiam com os novos cristãos, os cristãos gentios, que eles deveriam também, além de receber Cristo como seu Senhor e Salvador, que eles deveriam também guardar toda a lei, serem circuncidados e observarem as tradições dos judeus. É nesse contexto que o apóstolo Paulo ele se levanta defendendo a sua autoridade apostólica. Aqueles falsos líderes estavam colocando em xeque o apostolado de Paulo, a autoridade dele nos seus ensinos. Então Paulo, ele começa esta epístola dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele, lá no versículo 15, ele vai dizer assim: eu fui separado antes de nascer. Eu fui chamado por Deus. Eu não fui chamado por homens. O evangelho que eu não prego para satisfazer a homens. Eu prego satisfazendo uma exigência de Deus. Deus me confiou o evangelho de Jesus Cristo. E este evangelho que eu não prego para satisfazer os ideais, as vontades humanas. Eu prego aquilo que Deus manda eu pregar. Eu não recebi este evangelho das mãos dos homens. Eu recebi através da revelação de Jesus Cristo. Ele diz: sou grato a Deus pela revelação de Jesus que ele trouxe a mim. Quanto aos judeus, eu, na condição de judeu, eu excedi em muitos aqueles que eram da minha idade. Eu fui extremamente zeloso. As tradições, os costumes, as festas, era tudo aquilo que dizia respeito aos judeus. Mas isto não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que a mim foi revelado, e é este evangelho que eu prego. Não para atender, para satisfazer os caprichos humanos, mas para atender a Deus. Eu prego o evangelho genuíno do Senhor. Não é? Ele diz, faço, porém, versículo 11, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele começa a sua epístola aos Gálatas falando daquilo que ele recebeu, expressando a sua convicção naquilo que ele tinha ensinado
naquela região, o evangelho não dado por homens, mas o evangelho revelado por Jesus Cristo. Louvado seja Deus pela fidelidade daquele homem àquilo que Deus lhe confiou. Que Deus, pois, nos abençoe para sermos fiéis ao chamado de Deus em nossas vidas.